Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos uma questão da prova da UFRJ. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então, nossa, Natana, você fez o UFRJ e só tem trazido questões da USP. Chegou a vez da querida UFRJ. Dando uma olhada, né, no acervo de provas da UFRJ que eu tenho, lá da Poli, enfim. Eu peguei uma questão para a gente discutir hoje. É uma questão de dinâmica, então hoje a gente vai resolvê-la. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar lendo o exercício. Se eu não me engano, essa questão apareceu numa primeira prova, tá? De Física 1, da Poli. E então vamos começar lendo o exercício. Uma partícula de massa m igual a 140 gramas. Muito cuidado com as unidades, tá? Aqui tá em grama, então a gente tem que transformar em quilograma. Já vai colhendo tudo isso. Eu falei lá no Instagram com vocês, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Mas a gente precisa ter atenção quando a gente vai fazendo os exercícios. E o pessoal falou assim, fazer revisão. Gente, quando a gente vê a teoria, a gente parte pro exercício, a gente faz revisão o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está olhando para aquela situação, entendendo qual é o exercício, entendendo qual conteúdo eu coloco ali, que técnicas eu uso, né? Qual raciocínio eu coloco ali. Então eu falo sempre, exercício é uma maneira de revisão, é de colocar em prática tudo que você estudou. Tá? Então, por isso que a gente colhe informação do exercício, analisa com calma, então é por isso que é preciso fazer uma leitura ativa do enunciado. Então, vamos lá. Ele fala uma partícula de massa m igual a 140 gramas está presa a uma haste vertical por duas cordas inextensíveis de massas desprezíveis. Quando colocadas em movimento, a massa descreve um círculo horizontal de raio igual a 20 centímetros. O raio também tem centímetro, tem que colocar em metro. Com as cordas esticadas. A máxima tensão que cada fio pode suportar sem arrebentar é 1,5 Newton. Quando o sistema é colocado para girar em torno de uma haste com velocidade igual a ômega igual a 10 radianos por segundo, podemos afirmar que... Então vamos ver o que a gente pode afirmar. Tendo que a tensão máxima nos fios é de 1,5 Newton, a gente tem uma massa ali de 140 gramas, um raio de 20 centímetros e foi colocado para rodar, né, com uma velocidade angular de 10 radianos por segundo. Olha, se tratando de um exercício de dinâmica, a primeira coisa que deve se fazer é o diagrama de corpo livre. Então, eu vou desenhar aqui embaixo essa figura aqui. Aí, ele deu também para a gente adotar a raiz de 2 igual a 1,4. E também, no início da prova, ele pede para a gente adotar isso aqui, ok? Então, gravidade igual a 10. Então, esse também já é um dado, vamos deixar ele aqui. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre do que está acontecendo aqui. A gente tem uma haste. Aí, a gente tem uma bolinha aqui, presa a essa haste, de massa igual a 0,14 quilogramas. 1,14, né, quilogramas. A gente tem ali uma rotação. A gente tem um ômega de 10 radiano, ok? Aqui a gente tem um raio de 0,2 metros. Aqui também ele dá que vale 0,2 metros e aqui também 0,2 metros, ok? Se você voltar lá no exercício, ele dá 20 centímetros e o raio também de 20 centímetros, tá? Ele fala que esse comprimento aqui do fio é L, a gente não vai usar isso aqui, mas vamos colocar aqui
Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que fazer o diagrama de corpo livre. Olha, veja só. Essa bolinha, ela tem massa. Sempre que tem massa, tem peso agindo. Então vamos colocar aqui perpendicular para baixo a força peso. Olha, a gente tem fios ali segurando essa bolinha, né? Quando tem fio, a gente sabe que tem tração. Natana, eu posso falar que as trações são iguais, tanto do fio de cima como de baixo? Não. São fios diferentes. E o enunciado deixa bem claro, sabe? Ele fala fios inextensíveis, né? Então ele diz que esses fios, eles são diferentes, né? Ele deixa ali, ele fala assim, olha, na verdade ele chama de corda, por duas cordas inextensíveis. Então ele fala que é duas, não é a mesma corda. A gente só pode dizer que é a mesma tração quando for a mesma corda. Então a gente vai dizer que a gente tem T1 aqui, eu vou até apagar esse L aqui, que como a gente não vai usar, senão fica muita informação. Então aqui a gente tem T1, que eu vou colocar de verde. E vou pegar um azul para colocar aqui o T2. Tem mais alguma força agindo aqui nesse corpo? Não, não tem mais nenhuma força agindo aqui. Então, a gente tem T1, T2 e peso. Porém, T1 e T2, eles estão inclinados com um ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, θ. Que a gente não sabe quanto vale, mas a gente consegue descobrir. Natana, é θ embaixo e em cima? Sim, é θ embaixo e em cima, porque aqui vale 0,2, aqui 0,2, aqui também 0,2. Consequentemente, aqui era L, aqui também era L, então a gente pode falar que eles são triângulos ali, né, iguais, na verdade. A gente tem 0,2, 0,2, ali teria uma altura de 0,2, e os lados valendo L. Esse L estava ali mais para mostrar que a gente pode colocar que esses ângulos são iguais. Então, vamos olhar para esse ângulo e eu vou trazer esse triângulo para cá para que a gente possa fazer a análise do ângulo primeiro aqui. Então, vamos olhar. A gente tem um triângulo desse tipo, tá? Tô pegando o triângulo aqui de cima, esse aqui. Tá? Só para deixar claro para vocês que eu tô pegando esse triângulo aqui, ok? Deixa eu pintar aqui de amarelo rapidinho, só para vocês visualizarem. Eu tô pegando esse triângulo aqui, ok? Certo? Poderia pegar o de baixo? Poderia pegar o de baixo, a gente viu que eles são iguais, mas eu vou pegar esse de cima. Então, aqui vale 0,2, aqui também é 0,2 metros. Aqui era L, vou deixar L aqui, mas a gente não vai precisar usar para encontrar esse ângulo. Aqui a gente tem o θ, ok? E aí, o que a gente tem? Os valores que a gente tem é de 0,2 e de 0,2. Quem são esses lados aqui, né, para esse ângulo? Veja que esse é o cateto oposto e esse outro aqui é o cateto adjacente. Então, temos cateto oposto ao ângulo θ e temos o cateto adjacente ao ângulo θ. O que isso dá? Isso dá tangente. Então, tangente de θ vai ser o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Então, a tangente de θ vai ser 0,2 sobre 0,2. Isso aqui vai dar o quê? 1. Quem tem tangente 1 lá, né, se você lembrar daquela tabelinha, né, de 30, 45 e 60. Se você lembrar nessa tabelinha, quem tem tangente 1 é o ângulo de 45 graus. Então, a gente sabe que θ vai ser de 45 graus. Por que a gente está encontrando esse ângulo? Porque a gente precisa decompor essas forças, né? Tanto T2 quanto T1 precisam ter decompostas para a gente olhar o que está acontecendo no eixo X e no eixo Y. Então, vamos lá, vamos decompor primeiro a força T1. Então, aqui a gente tem T1. E aí, como que a gente decompõe, né? A gente tem aqui, então, o T1Y e temos aqui o T1x. Aqui a gente sabe que o ângulo é de 45 graus. Então, aqui a gente tem 45 graus. Veja só, aqui tem um ângulo de 90. O que é o TY? T1Y, ele é cateto oposto ao ângulo de 45. Sempre que for cateto oposto, então a gente pode escrever que T1Y é seno. Então, vai ser T1
vezes seno de 45. E o que a gente tem? Que o T1x, ele é cateto adjacente, né? Ele tá aqui do lado do ângulo de 45, ele é cateto adjacente, então ele vai ser cosseno. T1 vezes cosseno de 45, ok? Legal? Vamos guardar essas informações e vamos para o T2, ok? Quando a gente vai para o T2, eu vou tirar esse aqui azul, porque a gente chamou o T2 de azul. E daí, a hora que a gente vai para o T2, vamos olhar como é que é, né? O T2 tá assim, a gente precisa colher a informação certinha aqui. O T2 tá inclinado assim. E aqui a gente tem T2x, porque tá na horizontal, então tudo que tá na horizontal a gente tá chamando de x. Aqui é o T2. E aqui a gente tem o T2y. E onde que tá o ângulo? Olha, se você olhar lá na figura, volta aqui. O ângulo tá aqui, certo? Aqui a gente escreveu o TX e aqui estaria o TY, ok? Fica bagunçado aqui, né? Por isso que eu faço lá embaixo, para não ficar tanta informação. Então, o ângulo tá aqui, ok? O ângulo tá aqui de 45. E aí é bem legal, e aí eu, se fosse professora, teria mudado os valores, mas o professor manteve, ele foi super bacana em colocar um ângulo de 45 graus. Por que eu tô falando isso? Porque a hora que a gente faz essa decomposição aqui, e eu já percebi, né, eu colhi bastante informação lá do Instagram, eu percebo que o pessoal tem uma mania, não sei você aí, né, mas tem um pessoal lá do Instagram que tem uma mania de decorar a decomposição. Acreditar sempre que quando tem uma força no eixo Y é sempre seno e quando tem uma força no eixo X é sempre cosseno, ok? Então tem sempre essa... E aqui, ó, aqui ainda eu fui boazinha, porque quando eu olhei esse exercício eu falei, eu vou decompor de uma outra maneira, né? Eu coloquei aqui e ainda fui boazinha, olha só. Porque se eu faço isso aqui, cadê? Se eu pego e venho decompondo aqui, aqui fica com um ângulo de 45 e o TY, ele vira cateto adjacente ao ângulo de 45. Então, ele seria TY vezes cosseno de θ. Eu tinha pensado em fazer assim para, né, eu vou até fazer. Veja que essas duas decomposições são iguais, já que aqui, a hora que a gente pega esse triângulo aqui, esse triângulo tudo daria 90, né? Então, esse ângulo daqui seria 45 também, tá? Se você faz dessa maneira aqui, dá a mesma coisa, eu vou fazer essa decomposição aqui, só para vocês verem que nem sempre o T, né, o TY vai ser seno, tá? E tá tudo bem. Então, vamos lá. Neste caso, como os ângulos são iguais, a gente teria a mesma coisa. A pessoa poderia ter se confundido e ainda assim, seno e cosseno de 45 têm o mesmo valor, certo? Então, aqui, deixa eu apagar rapidinho. Fazer aqui bonitinho para vocês. Então, aqui, se eu pego o TY e pego o outro ângulo, que também é de 45, né? Porque eles são complementares de 90. Aqui a gente teria um T2y e aqui a gente teria um T2x. E aqui a gente também teria um ângulo de 45 graus. Aqui a gente teria 90, aqui é o T2, e aí a gente percebe que o T2y, neste caso, para este triângulo aqui que eu tô analisando, ele é cateto adjacente. Então, a gente escreve como T2y como sendo T2 vezes cosseno de 45.
E quando eu faço o T2x, veja que ele é cateto oposto ao 45 graus. Então, a gente escreve como sendo T2x igual a T2 vezes seno de 45, certo? Então, o que a gente tem aqui? E aí, se você faz esse triângulo aqui, né? Aqui você tinha 45, aqui você tem 90 e aqui 45 também, tá? Isso aqui são todos proporcionais, é por isso que a gente pode fazer isso, tá? Tomem cuidado, olhem para os ângulos, eu tô fazendo ali daquela forma, eu resolvi fazer dessa forma para que você veja que nem sempre o que acompanha y é o seno, tá? Então, por isso que cada decomposição é única e você precisa, não vai nessa de decorar, tá? Não vai nessa de decorar que dá ruim, né? Olha para cada decomposição e vê o que ele é. Ele é cateto oposto, ele é cateto adjacente. Se ele é cateto oposto, então ele vai vir acompanhado do seno. Se ele é cateto adjacente, ele vai vir acompanhado do cosseno, tá? Então, não peguem as verdades absolutas assim e coloquem na cabeça de vocês. Decorar não é aprender. Vocês sabem disso, né? Melhor do que eu, já ouviram isso muitas vezes. Então, aqui a gente tem o TY e aqui a gente tem o TX para o T2. Então, aqui a gente tem T1Y, T2, T1X também. Então, vamos colocar um diagrama de corpo livre aqui. Vamos fazer um diagrama, vamos fazer um diagrama de corpo livre, agora com essas forças decompostas, ok? Então, aqui a gente tem essa massa, a bolinha. Então, o que teria a bolinha aqui? Olha, ela tem o peso. E aí, olha só, ela tem o T2Y, vertical para baixo. Então, vamos colocar essa informação aqui? Então, aqui vai ser o T2Y, também vertical para baixo. E aí, ela tem o T2X horizontal para a esquerda. Então, vamos colocar T2X horizontal para a esquerda. Agora, vamos pegar as informações do T1. No T1, a gente tem um T1X também horizontal para a esquerda. Então, vamos colocar essa força aqui. T1X. E também temos um T1Y, que é vertical para cima. Então, aqui a gente tem um T1Y. Quando eu olho para essas forças, o que está acontecendo? Aí a gente precisa olhar pro movimento. Eu tô tendo um movimento rotacional. Eu não tô tendo um movimento aqui, um movimento circular. Eu não tô tendo um movimento na vertical, você concorda? Essa bolinha, ela não tá subindo e descendo, ela tá rodando. E aí, quem que tá mantendo ela nesse movimento circular? É uma força, concorda comigo? É uma força que aponta para o centro, que você conhece muito bem, que é a força centrípeta, certo? A gente já trabalhou bastante aqui em alguns vídeos. Então, o que a gente tem? A gente tem que no eixo vertical não há movimento. Você concorda comigo? A bolinha não tá subindo e descendo, ela tá girando circular. E existe uma força resultante apontando para o centro dessa trajetória. Então, olhando para essas forças aqui, a gente pode dizer que... Vamos lá. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que no eixo Y, ou seja, na vertical, o que a gente tem? A gente tem que as forças estão, o quê? Se cancelando, né? Se anulando. A gente tem que T1Y vai ser igual a peso mais T2Y. Por que isso? Porque não há movimento nesse eixo, então elas se cancelam, né? Elas se anulam, elas vão se equilibrar ali, porque a bolinha não sobe, não fica subindo e descendo. E aí, essas duas forças aqui, T1X e T2X, ela é a força centrípeta.
Então, o que que a gente tem? Opa! O que que a gente tem aqui no eixo, né? No eixo ali, na horizontal, que a força centrípeta, ela tem, né, uma direção na horizontal aqui, para esse caso, apontando para o centro dessa trajetória aqui, ok? Então, aqui a gente tem que no eixo X, a gente tem que força resultante, ou seja, força centrípeta, neste caso, vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem que está sendo a força centrípeta para esse caso? Está sendo F não, T1x mais T2x, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aí a gente sabe, vamos só fazer um parêntese aqui, que a aceleração centrípeta a gente já viu que é V ao quadrado sobre R. A gente até demonstrou essa equação aqui, né? E aí, só que a gente não quer em termos de velocidade linear, que é esse Vzinho aqui. A gente quer em velocidade angular. Por que a gente quer em velocidade angular, Natana? Porque foi esse dado que ele deu. Ele diz que ômega é igual a 10 radiano por segundo. Então, se ele deu a informação de ômega, não tem por que eu, né, colocar em função desse V linear. Só que a gente sabe que o V linear, né, esse Vzinho aqui, ele nada mais é que ômega vezes R. Então, a gente pode colocar aqui entre parênteses, ômega vezes R ao quadrado sobre R. Quando a gente faz essa análise, a gente vê que o ômega fica ao quadrado, o R fica ao quadrado sobre R. Eu tenho dois R's em cima, né? R ao quadrado, e tenho R embaixo. Então, eu posso cancelar, vai sobrar R. Então, eu posso escrever a aceleração centrípeta como sendo também ômega ao quadrado vezes R. Então, a gente vai usar essa aqui na aceleração centrípeta, ok? Então, a gente vai colocar ômega ao quadrado vezes R. Certo? Então, essa é a equação aqui para o eixo X. E aqui a gente também tem a equação para o eixo Y. Então, nós temos duas equações e, teoricamente, duas incógnitas. Por que, Natana, duas incógnitas? Se eu tenho T1Y, se eu tenho T2Y, se eu tenho T1x, se eu tenho T2x. Porque na hora que a gente abre essas forças, a gente vê que elas vão ficar em função só de T1 e de T2, porque depois vão vir acompanhado de seno ou de cosseno. Então, vamos lá, vamos trabalhar primeiro aqui com essa do eixo X, ok? Então, vamos lá. Quem quer T1x? Se eu volto lá e vejo T1x, olha quem que ele é. Ele é T1 vezes cosseno de 45. Então, é isso que você vai escrever. T1 vezes cosseno de 45. Mais T2x. Quem é T2x? Olha, T2x, para esse caso daqui, é T2 vezes seno de 45. E do outro lado, a gente copia massa vezes ômega ao quadrado sobre R. Agora, vamos substituir os valores que a gente tem. Então, esse cara daqui é T1, não, né? É T1, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ele pede para a gente usar, olha, o que ele dá aqui, adote raiz de 2 como 1,4. Então, vai ser 1,4 sobre 2, já que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais T2, seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, então vai ser 1,4 sobre 2. Deste lado aqui eu tenho a massa, lembrando que a massa tem que estar em quilograma, ok? Então, 0,14. O ômega em radiano, tá certa a unidade, então 10 ao quadrado, ele deu essa informação, ele falou que o ômega era 10 radianos por segundo. E o raio, a gente sabe que estava em centímetros, a gente transformou para metro, então ficou 0,2. Esse cara daqui, isso aqui vai dar 0,7 vezes T1, mais 0,7 vezes T2. Isso aqui dá 0,14, eu vou deixar assim por enquanto, 100
vezes 0,2. Veja que eu consigo dividir todos os termos aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, por 0,7. Quando eu, né, divido por 0,7, esse cara daqui fica valendo 0,2? Não, fica valendo 2, ok? É só dividir. Como que faz isso, Natana? É só dividir todo mundo por 0,7. 0,7, esse cara daqui também por 0,7, ok? Então, isso aqui vai dar que T1, né, 0,7 dividido por 0,7 dá 1, então a gente não precisa colocar esse 1, mas T2 é igual a 2 vezes 100 vezes 0,2. Esse cara daqui vai dar que T1 mais T2, nesse caso aqui, vai dar pra gente, o 2 vai andar aqui, vai dar, opa, aqui eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui, 0,2 centímetros para metros, tá certo a informação, 20 dividido por 100, ok, esse aqui dividido por 1000, né, a gente tem dividido por 1000, 0,14 quilogramas, 0,14 dividido por 0,7. Eu tinha feito certa conta, depois eu mudei. Aqui é 0,2, ok? 0,2. Então, esse cara daqui é 0,2. Por isso que é bom ter feito o exercício antes. Eu sempre faço o exercício antes, né? Para ver se tá tudo ok, se tem alguma coisa que eu preciso salientar para vocês falarem, enfim. Então, eu sempre faço antes, então eu já sei mais ou menos o que esperar. 0,2 vezes 100 vezes 0,2, então isso aqui vai dar 4 newtons, ok? Então, T1 mais T2 dá 4 newtons. A gente ainda não encontrou nada, né? Ele pergunta, ele fala assim, o que vai acontecer, né? O que isso sugere se você colocar essa bolinha para rodar com essa velocidade angular de 10 radianos, sendo que a tensão máxima suportada por cada fio é de 1,5 newton. Olhando aqui, só olhando para essa resposta, você consegue ter uma ideia? Olha, se o T máximo suportado por ambos os fios é de 1,5 newton, algum fio vai arrebentar aí, não vai? Porque a soma dos dois teria que dar, no máximo, 3. A soma tá dando 4. Mas a gente não sabe qual fio vai arrebentar. Então, é importante que a gente tenha a informação exata. É por isso que a gente vai olhar agora para o eixo Y. Vamos olhar para o eixo Y, para a equação do eixo Y, e vamos ver o que a gente pode usar dessa equação, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar para o eixo Y. Então, aqui no eixo Y, a gente tinha o seguinte, a gente tinha, vamos olhar lá, T1y é igual a peso mais T2y. Então, vamos ver quem era T1y. Quando a gente escreveu, T1y era T1 vezes seno de 45. Então, vai ser T1 vezes o seno de 45. E aqui vai ser o peso. Quem que é o peso? É 0,14 vezes a gravidade. Lembrando que isso aqui vai ser a massa vezes a gravidade. A massa, quanto que vale a massa? A gente viu que é 0,14 quilogramas. A gravidade, ele mandou adotar 10, ok? Então, vai ser 0,14 vezes 10, mais T2y. Quem é T2y? Vamos voltar lá e ver como que a gente decompôs o T2y. É T2 vezes cosseno de 45. Então, vai ser T2 vezes cosseno de 45. Então, a gente viu que T1, a gente sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ele mandou adotar a raiz de 2 como 1,4, então vai ser 1,4 sobre 2, é igual a 0,14 vezes 10, eu vou manter assim para a gente poder, né, também dividir lá. Aqui o T2 vezes cosseno de 45, que também vale raiz de 2 sobre 2.
Esse cara daqui ficou 0,7 vezes T1 é igual a 0,14 vezes 10 mais 0,7 vezes T2. Aqui, da mesma forma, eu vou dividir todos os termos por 0,7. Então, 0,7, 0,7 e 0,7, ok? Deixa eu só confirmar aqui. Aqui, então, vai dar pra gente 1 T1. Aqui, 0,14 por 0,7, a gente viu que dá 0,2 e não 2, como eu tinha colocado, vezes 10. Mas aqui vai dar pra gente 1 também, ok? Então, quando tem 1, você não precisa nem colocar nada. Então, o que a gente tem aqui? Que T1 é igual, esse 0,2 vezes 10 vai dar 2, 2 mais T2. Então, a gente chegou aqui, o T1, quanto vale o T1? Ele vale 2 mais T2. E aí, a gente vai usar essas duas equações aqui que a gente tem. Quais que são elas, Natana? Vamos colocar a primeira aqui. A primeira é T1 mais T2 é igual a 4. Então, vamos escrever aqui. T1 mais T2 é igual a 4 newtons. E a segunda equação é que T1 é igual a 2 mais T2. Olha, você pode pegar essa equação 2 aqui e substituir na de cima. Veja só, eu tenho que T1 mais T2 é igual a 4. Só que eu sei que o T1 vale quanto? Olha, o T1 vale 2 mais T2, então eu vou substituir aqui. 2 mais T2 mais o T2 aqui é igual a 4. Então, eu tenho 2 T2, então eu tenho 2 T2. Esse 2 tá aqui, passa para o outro lado da igualdade, passa negativo, então vai ser 4 menos 2. 2T2 é igual a 4. Ou é igual a 2. Então, T2 vai ser o quê? 2 dividido por 2. T2 é igual a 1 newton. Então, a gente achou que o T2 vale 1 newton. O T2 vai arrebentar? Não, já que o T máximo, né, suportado, a tensão máxima suportada por cada fio, por cada corda ali, o exercício disse que era 1,5 newton, o T2 não vai arrebentar. Então, a corda de baixo não vai arrebentar. Mas vamos olhar para a corda de cima. Ok, a gente viu que o T1, se a gente olhar aqui para essa equação 2 aqui, a gente viu que o T1 é 2 mais T2. Então, 2 mais T2. Quanto vale o T2? Olha, a gente acabou de achar 1 newton, então, mais 1. Então, o T1 ficou com 3 newton. Ah, Natana, olha só, o T1 é maior que o T máximo suportado pela corda, que é a tração máxima suportada pela corda que o exercício falou. Então, o que vai acontecer? Ele pergunta assim, quando o sistema é colocado para girar em torno da haste com uma velocidade de 10, o que a gente pode afirmar com isso? Olha, se ele for colocado, se esse sistema for colocado a uma velocidade angular de 10 radianos por segundo, o que vai acontecer é que o fio de cima, já que a gente chamou o T1, é a tração do fio de cima, né, da corda ali de cima, então o que vai acontecer? O T1, ele é igual a 3 newton e o T2 é igual a 1 newton. O T1 vai arrebentar, então a corda de cima vai quebrar. É isso que você vai responder. Então, você faz todos esses cálculos e comprova que o fio de cima, a corda de cima vai arrebentar, caso esse sistema for colocado com uma velocidade de 10 radianos por segundo, tá? Uma velocidade angular. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse exercício é bem legal. Principalmente porque eu quis trazer também isso aqui que eu percebi muito lá no Instagram, que o pessoal fica decorando, né, a decomposição. Ah, TY tem que aparecer com seno. Cuidado. Olhem com calma, ver quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, tá? Não vá na euforia. Não vá na euforia. Muita gente erra na euforia. Gente, cálculo não se faz mental. Cálculo se faz no papel. Faz, senta, analisa.
olha, escreve, coloca teu cérebro para pensar, coloca tua mão para trabalhar. É assim que teu cérebro vai, né, sendo exercitado, tá? Não fica tipo, eu fiz mental. Fazer mental não existe. Não existe. Fazer mental não existe. Coloca no papel, coloca teu cérebro para trabalhar. Teu cérebro tem que olhar e falar assim, nossa, eu tô exercitando. Não é assim mental, gente. Não gasta sua energia mental, não gasta sua memória com coisas desse tipo. Coloque no papel, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não existe de colocar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, manda para o seu amigo para que ele aprenda também, para que vocês possam discutir juntos esses exercícios, né? Como um todo, todos os vídeos que tem aqui. Um grande beijo para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!